vir aqui à frente para estar trazendo a palavra, né, que hoje o pastor pediu para ele estar conduzindo. E eu tenho uma alegria muito grande de anunciar o irmão Tom, porque quando eu era adolescente, lá na segunda igreja batista, lá no São Cristóvão, muitas vezes eu tive o prazer de aprender com ele e de ouvir a palavra, e quando eu fiquei sabendo que era ele que ia pregar, eu fiquei muito feliz. Vou estar orando pela vida do irmão, vai estar conduzindo. Pai, esteja abençoando a vida do irmão Tom, que ele venha ser um servo usado por Ti, ó Deus, para trazer a palavra que o Senhor preparou para a gente nessa noite, ó Deus. Esteja abençoando a vida dele, esteja abençoando o coração de todos aqui presentes, para que possa estar com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor Jesus tem para falar nessa noite. Aqui oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? É um prazer muito grande poder estar aqui. E eu agradeço a Deus. Olha o Google falando aí. Como é que é o nome dela? É a Alexa. Até a Alexa quer participar do culto, né? Amém, irmãos. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui. É um privilégio enorme, irmãos. Vocês não sabem como que a gente cresce quando o pastor fala assim: ô irmão, você gostaria de levar a palavra? Eu gelo de cima a baixo, mas é muito bom, porque é um momento onde nós vamos buscar mais de Deus, mais da palavra dele. E a minha oração é sempre que ele me ajude a não falar heresias, a não falar de mim mesmo, e que a palavra dele toque primeiro em meu coração para que possa tocar no coração dos outros. Então é muito bom, é um privilégio maravilhoso. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Já agradeci ao pastor pelo WhatsApp, né? Ele me falou dessa situação dessa família e eu disse que estaríamos orando, né? Foi pedido aqui oração por essa família, então que nós possamos orar por ele, para que ele possa estar ajudando em qualquer que seja esse problema com essa família, né? Para que ele possa ser instrumento de Deus ali. Mas o tema que me foi passado foi a vitória final da igreja. E o livro que nós vamos ler vai ser o livro de Apocalipse, no capítulo 21, dos versículos de 1 a 8. Segunda-feira foi falado sobre isso, né? O irmão Washington veio, começou a falar. Aí eu pensei ali comigo: caramba, ele está falando minha pregação inteira. Na conclusão, ele falou a minha conclusão. Eu falei: amém, Deus está confirmando que é isso que eu tenho que falar realmente, né? E ontem o irmão Helder também trouxe uma palavra, e muitas das coisas que ele falou acabou confirmando aquilo que nós temos para essa noite. Mas é Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 ao 8. Vamos ler assentados mesmo como estamos, em espírito de reverência à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Diz assim, Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis,
aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado pela tua palavra, essa palavra de encorajamento para a tua igreja. Nós te agradecemos porque o livro de Apocalipse todo nos faz olhar para Cristo, nos faz saber que estaremos com Ele no dia final. Obrigado por essa esperança que o Senhor colocou em nossos corações. Nós te agradecemos porque o Senhor está falando e nós pedimos que o Senhor continue a falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. O livro de Apocalipse, ele mostra que a história da igreja não caminha para um final trágico, mas avança para um final glorioso, que é a vitória final da igreja. Muitas pessoas têm medo do livro de Apocalipse. Quando falam em ler o livro de Apocalipse, já começa a imaginar coisas terríveis do fim do mundo, tudo sendo destruído. E aqueles que gostam de ver filmes como eu, cinéfilo, mas um cinéfilo que agora está começando a ficar triste porque não dá mais para assistir esses filmes da modernidade, como antes, com a família, ficou complicado você conseguir assistir um filme sem sair constrangido da sala ou sem sair constrangido e meio revoltado do cinema. Mas eu sempre gostei de filmes, e a maioria dos filmes que fala de Apocalipse sempre mostra essa visão terrível do Apocalipse. Então muitas pessoas têm medo de ler o livro do Apocalipse, muitos crentes têm medo de ler por achar que não vão entender. Mas eu encorajo os irmãos a lerem o livro de Apocalipse, porque ela é revelação do Pai para nós que somos cristãos. E ela nos traz uma mensagem de coragem, de encorajamento, e eu vou falar isso durante toda essa palavra. O livro de Apocalipse, ele nos mostra a consumação do plano de Deus, o triunfo final de Cristo, juntamente com a sua igreja, nos incentiva à santidade, encoraja-nos no sofrimento e nos leva a adorar aquele que está no trono. E essa pequena frasezinha eu queria pensar para que nós ficássemos pensando sobre ela. Encoraja-nos no sofrimento. Quem aqui nunca passou por um sofrimento? Quem aqui nunca sentiu a dor da perda de um amigo, da perda de um amor qualquer, de juventude, de adolescência? Quem aqui nunca sentiu a dor da perda de um parente, de um ente querido? Quem aqui nunca sentiu o baque de ouvir um médico trazer um diagnóstico que não é favorável a nós? Muitos aqui sentiram. E nós vivemos nessa vida, nesse mundo decaído, diante dessa situação. É uma situação de dor, de tristeza. Mas o crente, ele é feliz em todos os momentos, até no momento de dor. O crente é feliz, ele pode não estar feliz, mas ele é feliz. Parece contraditório, mas não é. Mesmo no meio da tribulação, da tristeza, da dor, nós continuamos sendo felizes em Cristo. E Apocalipse nos leva a ter essa visão. E é por isso que eu queria pedir, irmãos, que nós estivéssemos pensando nesse momento sobre o que nós lemos aqui. Que nós estivéssemos meditando na palavra que foi lida em Apocalipse. Não precisam fechar os olhos, abaixar a cabeça, apenas se lembre do que foi dito aqui. Se lembre que Deus falou que será feito um novo céu, uma nova terra, que ele descerá como tabernáculo, a nova Jerusalém virá como noiva, e aí o próprio Deus enxugará as suas lágrimas, o próprio Deus enxugará as minhas lágrimas, e não haverá mais morte, e aí não haverá mais luto, nem dor, nem sofrimento. Que nós possamos nos lembrar disso no decorrer dessa palavra. É claro que em Cristo já somos mais do que vencedores. Nós estamos pensando no porvir, mas nós como cristãos já somos mais do que vencedores. Romanos 8,37 fala isso, e ele é específico, ele fala depois de trazer um rol de situações, ele fala, olha, nós somos mais do que vencedores, mas mesmo assim, mesmo tendo aquele rol taxativo ali, nós somos mais do que vencedores em qualquer situação. E eu me lembro de filmes que eu vi, aonde os cristãos caminhavam no Coliseu romano, e aqueles romanos que estavam lá olhavam aqueles cristãos, as famílias, indo direto para a boca
dos leões famintos, leões magrelos, que estavam com fome para poder comer realmente os cristãos. E eu tenho certeza que aqueles romanos que não eram cristãos olhavam para aqueles cristãos e pensavam: lá vão um bando de derrotados. Olha só como que é triste ver pessoas tão derrotadas assim. Eles riam, zombavam, mas o Deus Altíssimo, eu tenho certeza disso no meu coração, irmãos, ele olhava para aqueles cristãos caminhando para a morte e ele via vencedores. Porque o mundo vê de uma forma diferente do que nós vemos. A perspectiva de vitória, de sucesso que nós temos, o mundo decaído tem, é totalmente diferente da perspectiva de vitória do cristão autêntico. E aí, quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós somos mais do que vencedores. Independente das situações pelas quais nós passamos, nós somos mais do que vencedores. E por que eu falo para que nós façamos uma reflexão sobre isso, meditemos sobre isso? Porque muitos cristãos hoje, pela vida atarefada que tem, pela correria do dia a dia, pelo trabalho que tem que fazer, pelo projeto que tem que entregar, sendo pressionado pelo chefe, pelo patrão, pelo estudo que tem que ter de uma determinada matéria para fazer uma prova, muitos cristãos já não se atêm mais a meditar na palavra de Deus. Às vezes lê um versículo correndo e daqui a 10 minutos já não lembra mais do que leu. E nós, como cristãos, precisamos exercitar isso, meditar na palavra, ler algo e ficar com aquilo, ruminando, como a vaca faz, né? Como o boi faz, ficar ruminando aquilo, trazer toda hora a memória e lembrar das promessas que Deus tem feito para nós. Porque no livro de Salmos, no capítulo 1, versículo 2, diz: feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A palavra de Deus deve ser objeto da nossa meditação, da nossa reflexão. Afinal, ela traz inúmeros ensinamentos que precisam ser fixados em nossos corações para nos trazer paz e felicidade e nos trazer encorajamento. Eu me lembro quando eu era adolescente, teve uma época que eu não gostava de estudar, mas eu vivia na rua, brincando, soltando pipa, e o Rio de Janeiro tinha esse lado que era ruim, porque você não conseguia estudar, só queria soltar pipa, andar de bicicleta, correr. Ô, irmão, obrigado. Falei com as crianças que eu estou perdendo a voz, e aí o irmão veio me trazer um pouco d'água e eu agradeço, né? Eu começo a falar, minha voz vai embora. Mas eu me lembro do Rio de Janeiro, então quando eu despertei para a vida, graças a Deus, né? Deus colocou pessoas na minha vida que me deram, né, um despertar para a vida, eu comecei a estudar. E aí eu fui fazer cursinho, e eu lembro que eu colocava na parede do meu quarto um montão de fórmulas complexas, né? De química, de física, de cinemática, estática, de dinâmica, de matemática, e o meu quarto inteiro cheio de fórmulas matemáticas e de química, né? De física. E a minha mãe olhava aquilo e ficava na dela, ela queria ver o filho passar na prova, né? E eu fazia pequenos cartões que hoje se chamam de flashcards, né? E eu escrevia as fórmulas ali, os textos que eu tinha que decorar, e eu viajava 1 hora de ônibus, de onde eu morava até onde era o cursinho, todo dia. E essa 1 hora de viagem eu ficava lendo e relendo aquilo, lendo 1000 vezes, né? E eu decorei todas as fórmulas, eu sabia tudo de matemática que era cobrado na prova, de física que tinha, né? As fórmulas complexas que existiam. E foi interessante isso, que eu gravei, porque eu ficava repetindo aquilo várias vezes. Eu peguei um livro preto de matemática que eu comprei no sebo, não conseguia comprar livro, né? Mas no sebo, no Rio de Janeiro, lá achava o livro que eu queria. Eu achei um livro chamado 1001 questões de matemática. Eu fiz as 1001 questões de matemática. Eu usava papel, que era aqueles de computador que o pessoal joga fora, para fazer as questões, de tantas questões que eu fazia. E aí, de tanto fazer aquelas questões, eu decorei um montão de questão. Chegou na prova, fui fazer a prova de matemática, e eu fiz toda a prova, chegou uma questão, eu olhei assim e falei, caramba, já vi essa questão, porque eles costumavam repetir questões, e aquela questão eles tinham repetido até os valores, e o resultado era o mesmo, 129, eu nunca mais vou esquecer esse número. Eu fui lá e 129. No outro dia,
eu voltei, fui no curso que nós fazíamos a correção das provas, era a questão mais difícil da prova, irmão. Ninguém da sala, e só tinha crânio lá, o pessoal passou em colégio naval, escola naval, AMAN, só tinha fera estudando, ninguém tinha conseguido fazer. E eu fiz, mas fiz por quê? Eu sabia? É porque eu tinha feito em casa. Em casa é mais fácil, né? Você não tem pressão. Então, irmãos, quando a gente lê, relê, as coisas ficam fixadas em nossa memória. Agora, se a gente dá uma lidinha de nada, em cima da prova, talvez você faça até uma boa prova, mas você saiu dali, você já não lembra mais nada. E o professor Pasquale, ele dizia que nós estudávamos, o problema do brasileiro é estudar para a prova. Você estuda um dia antes, tira uma boa nota, mas minutos depois você não sabe mais nada. E ele falava assim, vocês têm que estudar para a vida. E eu tento passar isso para os meus filhos, eu falo, olha, português é uma matéria que vocês têm que saber. Substantivo, adjetivo, pronome, preposição. Vocês têm que saber isso aí, porque quando vocês souberem, vocês vão fazer isso aí com os pés nas costas, e todo concurso que vocês forem fazer, se forem fazer concurso, né, cai português. Então, por que não já saber isso? Né? É a nossa língua, nós temos que aprender. Então, irmãos, é repetição, é falar toda hora, e a mesma coisa é a palavra de Deus. Porque nós temos crentes que estão magrelos, que estão frágeis, que estão com inanição espiritual, porque muitos crentes hoje só querem assistir vídeo no YouTube de fontes que muitas das vezes nem são tão confiáveis, mas mesmo assim vão beber nessas fontes e é tudo muito raso, é tudo muito em cima, não aprofundam nunca. E quando aprofundam, esquecem daqui a 10 minutos. E nós precisamos exercitar isso, né? Repetir milhões de vezes. O apóstolo Paulo, ele nos adverte em Colossenses capítulo 3, se o irmão puder colocar aqui para a gente, eu agradeço. Colossenses capítulo 3, pensar no céu para não vivermos como cidadãos desse mundo. É importante que nós façamos isso. E aí eu me lembro um hino que eu cantava como embaixador do rei, isso eu devia ter 11 anos de idade, né? E nós cantávamos esses hinos super empolgantes, né? Mas continuávamos firmes lá nos embaixadores do rei, porque a nossa convicção era no rei. E não nas canções que nós cantávamos, que para alguns pode parecer retrógrada, mas a mensagem dela é viva e eficaz. É quase igual à palavra. Não é igual porque a palavra é inerrante, mas aquelas mensagens traziam muito da palavra. E dizia assim, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, no reino lá do céu, embaixador eu sou. Só lembra essa parte. Mas sou forasteiro, né? E muitos crentes acham que são cidadãos deste mundo. Não cidadão brasileiro, nós somos cidadãos brasileiros. Nós temos que exercer o nosso voto, exercer o nosso papel. E temos que cobrar o que tem que ser cobrado, mas também fazer a nossa parte como cidadão. Isso é importante. Mas não devemos nunca nos esquecer que nós somos forasteiros, que a nossa pátria verdadeira não é o Brasil. A nossa pátria de verdade é a pátria celestial. A igreja vitoriosa, irmãos, que é sobre isso que nós estamos falando hoje, ela tem que olhar para frente, para saber que a nossa esperança está no Cordeiro, para onde aponta o livro da Revelação, que é o Apocalipse. Lembremos-nos da mulher de Ló. Ela olhou para trás. Tinha algum problema em olhar para trás? De um ponto de vista de pessoas normais, não. Até eu olharia. Você está longe, vendo a sua cidade sendo destruída, acontecendo barulhos e sons super esquisitos atrás de você. Qual que é a tendência? Olhar para trás, para ver o que está acontecendo. Tinha até uma piada que, se eu falar aqui, vão falar que é machista, né? Mas falavam antigamente, não sou eu não, viu? Eles falavam que curiosidade era característica feminina, mas não é, né? O homem também é curioso, eu olharia para trás. Contudo, a mulher de Ló, ela tinha uma ordem específica, não olhe para trás. E aí foi por esse problema que ela virou uma estátua de sal. Porque ela desobedeceu a Deus, ela não olhou para frente. Deus falou, não é a hora de olhar para trás, é a hora de olhar para frente, olhar para onde eu estou mandando vocês. Eu estou tirando vocês da perdição, eu estou tirando vocês da cidade que está perdida, com valores errados, com deturpação do que é certo e do que é errado, com famílias totalmente estranhas à nossa realidade.
alguma comparação, irmãos, né, com o que estamos vivendo hoje? Com dirigentes corruptos, com pessoas que mentem falando que estão dizendo a verdade, com pessoas que corrompem tudo e dizem que são santos, que são a melhor pessoa desse mundo, né? E aí, eu estou tirando vocês daqui e vou levar vocês para um lugar melhor. Olhem para frente, igreja, olhe para frente. Igreja, olhe para Cristo. Eu sei que nós estamos passando um momento conturbado na nossa nação e eu mesmo fico nervoso com isso. Eu fico brincando, me dá um draminha aí que eu não estou aguentando mais tanta pressão, mas é brincadeira, né? Porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo que tudo pareça perdido, não está. Porque nós estamos seguros no barco com Cristo. E é esse encorajamento que eu quero passar para a igreja, que a nossa esperança não deve ficar restrita somente nesta realidade. A nossa esperança tem que estar em Deus, no porvir, no que está por vir. Muitos procuram Deus apenas para resolver os problemas dessa vida e não estão errados. Deus já fez milagres na nossa família. Quem nos conhece sabe que nós buscamos a Deus e por misericórdia Ele ouviu o nosso clamor e Ele trouxe milagre na nossa casa. Aqueles que nos conhecem sabem disso. E não só milagres grandes, mas pequenos milagres que acontecem dioturnamente em nossas vidas. Quantos livramentos Deus já nos deu e muitos que nós nem sabemos, que talvez nós só venhamos a saber lá junto dEle. Aí Ele vai nos lembrar, olha, isso aqui foi livramento. Muitas das coisas nós não sabemos. Mas em Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Então nós temos que exercitar isso também. Se eu estou com um problema aqui, eu vou pedir a Deus. Por que eu vou pedir? Para que eu seja saciado? Para que eu me ache alguém super especial? Para que eu ache que Deus me ouve e não ouve o irmão? Nunca é isso, irmão. Mas nós vamos pedir para que Deus seja honrado e glorificado nas nossas vidas, porque quando Deus faz um milagre na sua vida, o outro irmão vê e lembra, caramba, olha só o que Deus fez na vida desse irmão, Deus também pode fazer na minha vida, e essa pessoa vai começar a buscar com mais intensidade. É por isso que nós temos que dar testemunhos daquilo que Deus faz em nossas vidas, não podemos nos calar. Sempre que nós soubermos que Deus fez uma intervenção nas nossas vidas, nós precisamos propagar isso a todos que estão ao nosso redor, para que o nome de Deus seja engrandecido. Mas existe algo a mais para a igreja. Além de todos esses milagres que Deus já tem operado na sua vida, na vida da nossa igreja, na vida da nossa comunidade, dos nossos parentes, dos nossos irmãos em Cristo, além de tudo isso, Deus tem algo mais. E isso é o bacana de Deus, Ele sempre tem algo mais para nós. Mas basta que nós sejamos obedientes e ouçamos a sua voz. Apocalipse é o registro de uma série de visões do sofrimento da igreja até a vinda de Cristo, acerca do crescimento do mal neste mundo, mas principalmente da vitória final do Senhor Jesus e do seu povo. Nos capítulos anteriores, capítulo 20, João descreve como a Babilônia se levanta, e nos outros também, a besta, o falso profeta, mas levantando-se para depois cair. Esse é o destino do mal. Ele se levanta, ele parece que está por cima, mas ele vai cair. E ele vai pagar um alto preço por isso. Mostrando no capítulo anterior, no 20, como virá o juízo final sobre aqueles que são os inimigos da igreja. E como a igreja tem tido inimigos. Eu me lembro, há uns 20 anos atrás, assim que eu cheguei aqui, eu ia para o Rio de Janeiro comprar livro, porque aqui não tinha livros, né? Tinha poucas livrarias, eu nem tinha livraria gospel naquela época, quando eu cheguei em 1997. Eu ia lá para Campo Grande, voltava cheio de livro. E muitos desses livros que eu lia já falava da busca do mundo em destruir a família tradicional. E falava coisas ali que eu falava, caramba, isso nunca vai acontecer. Eu acho que isso aí nunca vai ser realidade na vida da igreja, na vida das famílias. E hoje eu olho e eu vejo, está tudo se concretizando. A destruição que eles planejaram há muitos anos, que foi feito paulatinamente, está se concretizando hoje na vida da igreja e das famílias. Porque nós temos muitos inimigos. Igrejas foram fechadas durante o pico da pandemia, e eu me lembro de um pastor no Canadá, ele fechou
Ele não quis fechar a igreja, mas o Estado canadense foi lá, os policiais prenderam-no. E há poucos dias atrás eu li uma outra manchete dizendo que o Estado canadense pediu perdão a esse pastor, né? Porque tinha fechado a igreja dele lá. Então ele resistiu, mas muitos outros foram presos nesse período de pandemia. Cristãos sendo decapitados pelo Estado Islâmico. Quando eu estava em Juiz de Fora, isso estava em alta. Você vê cristãos de laranja, né, ajoelhados e alguém decapitando. Isso aí tinha até filmes que colocavam na internet. E uma vez eu chegando no alojamento do quartel, foram me mostrar o vídeo, eu falei, não, cara, não quero ver isso não. Isso aí são meus irmãos em Cristo. Eles estão sofrendo, sendo mortos por amor a Cristo. Eu não quero ver isso. Eu estou orando pela vida deles, para que eles continuem firmes como eles estão, para que Deus mostre a eles a esperança que eles têm no porvir. Mas eu não quero ver isso. Mas estava em alta essa perseguição. Igrejas sendo fechadas na China, cristãos sendo cancelados e processados nas redes sociais por falarem o que a Bíblia nos ensina sobre temas que eles não gostam. Isso nunca foi novidade, irmãos. Mas isso terá um fim. E Apocalipse nos mostra esse triunfo final. Eu vou adiantar um pouco aqui, por causa da hora. Mas eu queria falar algo. Deixa eu só encontrar aqui, queridos. Porque eu quis adiantar. Olha só. Eu me lembro que o pastor Genevaldo, ele falava uma frase que eu escrevi até na Bíblia, né? Ele dizia assim, olha, a igreja, ela é o sal da terra, ela não é o docinho de coco do mundo. Né? Eu anotei isso na minha Bíblia, achei tão bacana, né? A igreja não é o docinho de coco, nós não vamos agradar a todos. Nós não vamos agradar aos nossos familiares quando começarmos a falar a verdade. Nós somos o sal da terra, devemos salgar, conservar, temperar e em alguns momentos até arder, porque o sal, quando cai numa ferida, ele arde. E eu me lembro quando eu era garoto, eu era muito atentado, né? E hoje eu olho para os meus filhos, eles quase não arranham a perna. Eu vivia arranhando perna, fazia umas feridas desse tamanho na perna, né, irmãos? Arrancava tampão do dedo. Uma vez eu correndo no meio do mato, eu enfiei o pé num prego desse tamanho, né? E aí minha tia era supersticiosa, pegou, colocou uma cebola. Falou, não, isso aqui é cebola no prego. Não vai colocar nada no meu pé? Não, no prego. É superstição, né? Eu achei bem interessante isso. Mas quando eu chegava perto da minha mãe com aquelas feridas enormes assim, enormes, né? Quando fazia casca era até legal tirar, né? Isso é aquele tampão assim, ploc. Ela vinha com um remédio que eu achava terrível. Mertiolate. Olha, tem gente da minha geração aqui. E pegava, quando ela vinha... Adia, que era uma loucura, que ela vinha com aquela... Era uma espátulazinha, né? E ela passava na ferida, ficava até laranja a ferida. Eu ia lá no céu, assim, e voltava. Mas curava. Doía, mas curava. Né? Hoje inventaram um mertiolate que não dói. Eu não sei se eu passaria esse mertiolate, não. Eu quero que dói. Eu gosto de sentir a dor ali, mas curava. Né? E muitas das vezes o sal ele vai fazer esse papel. Ele vai lá na ferida. Ele vai onde as pessoas não querem que vá. Mas ele vai cicatrizar. Ele vai curar. E aí as pessoas estarão prontas para continuarem a sua jornada. As crianças de hoje, né, a minha cunhada, ela brinca e fala, são crianças de granja, né? Já viu frango de granja, né? Tem o frango que é o caipira, né? E tem o de granja. E muitas crianças hoje são de granja, porque não machuca nunca. Você fala, caramba, é tão legal. Fica igual naquele filme, Máquina Mortífera, né? O cara mostrando aqui, esse arranhão aqui, foi naquele embate que eu tive, esses tiros, foi onde eu... Né? O cara tem um montão de marca no corpo, e eu ainda tenho algumas marcas da minha infância, cheio de peripécia lá no Rio de Janeiro. Mas nós somos sal da terra e somos luz do mundo. Precisamos salgar, precisamos iluminar e precisamos nos lembrar que Deus faz grandes coisas nas nossas vidas. No versículo 1 ainda desse capítulo, diz assim, vi novo céu e nova terra, ou seja,
Deus, ele não faz nada recalchutado. Deus faz tudo novo. Deus traz o lufar de ar novo nas nossas vidas. E é isso que ele faz na vida da igreja. É por isso que eu encorajo a igreja a se lembrar que em Mateus capítulo 9, versículo 16 diz: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Então Deus faz algo novo. Eu me lembro que uma vez eu peguei meu carro e eu fui trocar os pneus. E eu estava numa onda de ser pão duro, né? Tem hora que a gente faz uma loucura na vida. E eu coloquei os 4 pneus recalchutados no meu carro. Irmãos, eu andava com aquele carro com medo. Foram 2 dias só. Mas veio uma coisa na minha cabeça. Eu sei que tem gente que pode andar com pneu recalchutado, não estou falando, não sou técnico. Mas eu não gostei daquela experiência. No outro dia, ou 2 dias depois, eu fui numa loja de pneu, mandei, troca os 4 aí, põe 4 pneus novos. Foi o olho da cara, né? Foi um dinheirão, mas eu não quis nem saber. Aí o rapaz chegou, o que eu faço com esses pneus? Eu falei, dá, joga fora, doa, mas eu não quero olhar mais para isso. Porque eu passava nas estradas e eu via aqueles jacarés que falam, né, que solta dos pneus do caminhão. Falei, caramba, eu vou colocar em risco a vida da minha família por causa de um valor que às vezes pode ser alto, mas nem vai se comparar à dor de ver um filho, ou uma filha, ou uma esposa, né, sofrendo no meio de umas ferragens, porque eu quis economizar. E então, eu me lembrei disso. Deus não recalchuta a sua vida. Deus faz algo novo. Deus traz um renovo na sua vida. É como se você estivesse num quarto fechado, abafado, e quando Deus entra aquele ar da manhã gostoso, que a Cris gosta e eu não. Fecha a janela, ela abre, eu fecho, ela abre. Na cozinha lá de casa, né? Mas é gostoso realmente, entra aquele ar gostoso da manhã. No versículo 2 diz que nós estaremos com Ele, que Deus descerá como tabernáculo e Ele estará presente conosco, enxugando as nossas lágrimas. E aí não haverá mais morte, porque onde Deus está, não existe morte. Aonde Deus está, não existe dor. Aonde Deus está, não existe luto, não existe sofrimento, só existe a presença dEle. E no céu será assim. Ele será o sol, Ele será a luz que irá iluminar as nossas vidas lá eternamente. E aí, irmãos, nós já partindo para a conclusão, pulando muita coisa aqui, se deixar eu falar a noite inteira, mas em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso aqui o apóstolo Paulo não estava falando para descrentes. O apóstolo Paulo estava falando para crentes, para cristãos, para aqueles que amavam a Cristo. A nossa esperança tem que estar nele. Nós, como cristãos, devemos procurar viver esta vida de forma que engrandeça o nome de Deus, para honrá-lo e glorificá-lo. Então é claro que não desistiremos de viver pensando apenas na eternidade. Esse não é o propósito dele. Enquanto aqui estivermos, temos a missão que tem que ser cumprida aqui, que é falar de Cristo, que é tocar outras pessoas, que é influenciar quem nós podemos influenciar, que é amadurecer como cristãos diuturnamente. É essa a nossa missão aqui neste mundo. Nós precisamos nos lembrar que um dia viveremos em plenitude junto ao Pai por toda a eternidade. E aí, eu me lembro de um poema que foi falado pelo Gilmore. Ele diz o seguinte: além das tristezas da terra, as alegrias do céu. Além das sombras da terra, uma aurora gloriosa. Além das batalhas da terra, doce paz sem fim. Além do pôr do sol, na manhã do céu. E complementa David Egner: estar com Jesus para sempre é a soma de toda felicidade. Que nós possamos nos lembrar disso e sermos encorajados a continuar a caminhando, independente de governos, independente de quem estiver no poder ou não estiver no poder. O nosso Deus é todo poderoso, Ele reina sobre todas as nações, Ele reina sobre o universo, Ele reina sobre a sua vida, e Ele quer lhe dar um lufar de ar novo, e esse lufar é o Espírito Santo de Deus. Vamos orar, irmãos? Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações.
Que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos encorajando a continuarmos neste caminho, que é um caminho estreito, que é um caminho difícil, que é um caminho complexo, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, segurando em nossas mãos e muitas das vezes nos carregando no colo, como o Senhor sempre faz. Nos encoraja a sermos homens, mulheres de coragem, homens e mulheres que vão enfrentar aquilo que o Senhor mandar para que nós enfrentemos na força do Teu poder. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Pai.